Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o tio Maicon, sou o dirigente da Pré-Mocidade e hoje nós faremos a nossa aula sobre a vida após a morte. Mas antes da gente começar, vamos fazer sempre aquela prece para que a gente possa se acalmar, se concentrar, entrar em conexão com os nossos mentores individuais e aproveitar melhor a aula. Tudo beleza? Então, fechamos nossos olhos, buscamos nos concentrar, relaxar um pouquinho, pedimos a presença dos nossos mentores individuais, esses amigos que nos acompanham e que ficam lado a lado com a gente nesse momento de aprendizado. Junto com ele, nós elevamos nossos pensamentos a Jesus e fazemos a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida em que nós perdoarmos aos nossos devedores, e não nos deixei cair ante a tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, meninos, já preparados para a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre vida após a morte. Então, para a gente entender como é que acontece esse lance de vida, de morte, primeiramente a gente tem que entender de onde a gente veio. Porque muita gente acha que a gente veio da barriga da nossa mãe, mas não é bem assim. O que veio da barriga da minha mãe é esse corpinho aqui, ó. Eu, Maicon, o espírito que comanda esse corpinho, não veio da barriga da minha mãe. Ele foi um espírito criado por Deus. Quando que Deus criou? Quando que Deus me criou? Não sei. Pode ter me criado há milhões, há bilhões de anos. E eu vim evoluindo até chegar nesse momento aqui. Então, todos nós, independente de quem seja, Jesus Cristo foi criado igual nós. Deus criou Jesus e criou nós simples e ignorantes. Ou seja, a gente começou lá do comecinho, lá no comecinho, quando a gente foi criado, a gente não sabia de nada. Nós não tínhamos zero de inteligência, zero de conhecimento. E também não tínhamos nenhum senso moral. Ou seja, a gente não sabia o que era bom, o que era ruim, a gente não fazia distinção nenhuma entre isso. E o nosso processo de evolução começou lá, e ele está seguindo nesse exato momento e vai embora até onde a gente nem imagina. Eternamente evoluiremos em inteligência e em moral. Tá? Jesus Cristo, que foi criado igual a nós, é um espírito, é um irmão nosso, filho de Deus, criado por Deus como nós, só que muito mais adiantado no que diz respeito à evolução da inteligência e da moral. Jesus é muito mais inteligente que a gente, mas não dá nem para pensar, e também muito mais desenvolvido no amor. Ele tem uma capacidade de amar infinitamente superior à nossa. Tá? E então a gente falou, ó, o espírito foi criado simples e ignorante. Estamos em evolução contínua. Beleza? E qual é a terceira coisa importante? O espírito, ou seja, aquilo que Deus criou, é o que tem a inteligência e que tem o senso moral, ele não morre. A alma, o espírito é imortal. Como assim? Não existe nada no universo capaz de me matar, de matar o meu espírito. Ou seja, a morte, ela não existe. Ah, mas como assim a morte não existe? O meu avô morreu. Não, seu avô não morreu. Seu amigo não morreu. O ator que morreu semana passada, que apareceu no jornal, ele não morreu. O que morreu, vamos dizer assim, foi o corpo. O espírito,
ele se liga a um corpo material e passa a comandar esse corpo material na nossa vida física. Chega um momento que esse corpo material ele não aguenta mais esse espírito, não serve mais, o corpo já envelheceu, já foi lá perdendo as suas capacidades de sobreviver, ou está no plano evolutivo daquele espírito mesmo, ele viver só 30 anos, 40 anos e retornar para o plano espiritual. Então, quando há esse desligamento do espírito que comanda o corpo, do corpo, acontece aquilo que a gente conhece como morte aqui. Então, eu via o meu avô como aquele corpo que andava ali e falava comigo, mas ele não é aquilo ali. Então, quando ele morreu, quando ele deixou de ter essa capacidade de movimentar aquele corpo, de habitar aquele corpo, o espírito retornou para o plano espiritual. Ou seja, retornou para o seu plano original, o seu plano de essência. Então não existe morte. O que existe é a troca de plano. Ora, em um determinado momento a gente está aqui nesse plano físico, nesse plano material que a gente conhece, e ora a gente está no plano espiritual, que é o nosso plano original, onde Deus nos criou. E a pergunta é, por que ora a gente está lá no plano espiritual e ora a gente está aqui no plano material? Vocês lembram que eu falei no início que Deus nos criou simples e ignorantes? Ou seja, a gente precisa evoluir em inteligência e em moral. E como que se dá essa evolução? Essa evolução ela pode se dar no plano espiritual. Então, quando a gente está lá no plano espiritual, a gente aprende. Na condição de espírito, a gente aprende. Só que, encarnado, a gente aprende muito mais. Ah, mas por que a gente aprende muito mais encarnado? Porque esse corpinho aqui, toda vez que eu falar encarnado, é que nós estamos na carne, no corpo. Tá? Esse corpinho aqui, ele tem uma série de necessidades. Ele gera uma série de sensações que o meu espírito tem que aprender a lidar. Então, esse corpinho aqui, ele tem fome, ele tem sede, ele sente cansaço, ele sente dor, ele adoece. Quem já é um pouco mais velho, não é o caso de vocês com 12, 13 anos, mas o pessoal já um pouquinho mais velho, assim, a partir dos 15, 16, 17, 18, e aí em diante, já começa a ter desejo sexual, ou seja, vê lá a pessoa lá e tem desejo sexual, contato sexual com aquela pessoa. Isso tudo é o nosso corpo que cria, é o corpo que faz isso. São sensações materiais. E o espírito utiliza essas sensações para aprender. Por quê? Porque no convívio que a gente tem com os outros, na família, na escola, no trabalho, em diversas situações, essas necessidades que eu tenho, você tem, seu pai tem, sua mãe tem, seu irmão, seu amigo da escola, muitas das vezes elas entram em confronto, em conflito umas com as outras. E a gente precisa aprender a lidar com o desejo que eu tenho de realizar a minha necessidade, ou seja, eu tenho o desejo de comer, com o desejo que o outro também tem. E a gente vai ao longo das eras, dos séculos das eras, aprendendo através desse impacto que o corpo físico causa no espírito. Então, por isso que a gente vem para cá. Mas a nossa verdadeira casa é no plano espiritual. Ou seja, a vida verdadeira é plano espiritual. Nós somos espíritos que têm um corpo e não um corpo que tem um espírito. Vocês entenderam isso? Então, isso aqui não é o Maicon. Isso aqui é o corpo que o espírito Maicon está mexendo, utilizando nesse momento. A vida espiritual é a vida verdadeira, é a vida eterna. A gente sempre vai estar no plano espiritual. Sempre. Sempre.
E a vida física? A vida física ela é uma vida transitória. Ninguém aqui pode ver filme de ficção científica à vontade. Ninguém vai viver eternamente com esse corpinho. Eu posso viver 70, eu posso viver 100, eu posso viver 120 anos, 200 anos, mas em algum momento esse corpinho deixa de existir. Ele perde a capacidade de manter a vida orgânica que a gente tem. E necessariamente o espírito se desconecta do nosso corpo e retorna para o plano espiritual. E um segredinho que eu vou contar para vocês. Nós não deixamos de habitar o plano espiritual em momento algum da nossa existência. Eu estou aqui agora falando com vocês, o meu espírito está plenamente conectado com o meu corpo. Por isso que eu consigo falar, me movimentar e tal. Agora, se eu for aqui para o meu quarto e der uma dormidinha, der uma relaxadinha, fechar meus olhos e dormir, o meu espírito ele sai do meu corpo. O meu corpinho fica deitado ali na cama, dormindo, enquanto o meu espírito pode vagar pelo plano espiritual novamente. Não tão livre como se eu não tivesse o corpo, se eu tivesse desencarnado. Mas posso, toda noite a gente retorna para o plano espiritual por um período de tempo. Então, gravem, meninos, nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Vida transitória, passageira, acessória, de aprendizado, é a matéria, que é muito importante. Valorizem a vida material, mas a vida material ela vai passar para todo mundo. E isso não significa que eu deixei de existir se eu morrer daqui a pouco. Ou seja, eu estou com 37 anos. Se eu morrer daqui, vamos chutar alto. Se eu morrer daqui 60 anos, o Maicon deixou de existir? Não, somente esse corpo deixou de existir. O Maicon continua no plano espiritual. Então, já que eu falei muito de plano espiritual, como é que funciona a vida no plano espiritual? O plano material, o mundo que a gente vê, ele é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Como assim? Tem os países, então você tem lá os americanos, você tem os alemães, você tem lá os europeus, os nórdicos lá, a Suécia, aqui tem o Brasil, você tem a Argentina aqui mais para o sul. Pô, como é que esse pessoal vai parar nesses lugares? É uma loteria? Não, claro que não. Como que você vai parar na família que você vive? O bairro que você vive? A escola que você estuda? É uma loteria? Claro que não. A gente aqui no nosso plano material, a gente se agrupa via de regra por afinidade, por interesses, por desejos, por objetivos que são muito parecidos com os dos outros. Um exemplo da música. Eu escuto funk, eu escuto pagode, eu escuto agora K-pop. Escuto K-pop. Então, eu sou do K-pop e eu vou sair com um coleguinha que vai num pagode? O que eu vou fazer no pagode? Se eu não gosto de pagode, só escuto K-pop. Eu pratico um esporte, por exemplo, eu jogo futebol. Então, se eu jogo futebol, eu vou conviver com todo mundo que só joga ping-pong, joga tênis de mesa. Não, eu vou buscar conviver com o pessoal que é boleiro, pessoal que gosta de jogar bola. Isso é natural. Tanto no campo da inteligência, ou seja, eu sou um cara muito inteligente, eu leio muito, eu sou bom de matemática, eu vou buscar conviver com pessoas que tenham esse nível de inteligência igual ao meu. Porque eu me afinizo com isso. Agora não, eu não sou muito inteligente, eu não gosto muito de ler, eu gosto mais de outras coisas. Então eu vou buscar um grupo nesse sentido. Dentro da moral é a mesma coisa. Eu sou um homem bom. Eu quero o bem do próximo. Então não vou andar com pessoas que querem o mal do próximo. Por exemplo, tem um rapaz ali que ele é ladrão. Ele se junta com uma galera e sai para roubar. Eu não vou andar com essa galera, porque eu não acho que roubar os outros seja algo legal. Por que eu vou andar com essa galera?
E no plano espiritual é exatamente assim. Como que os espíritos se organizam no plano espiritual? De acordo com as suas afinidades, seus desejos, seus objetivos, eles se organizam em grupos. Igualzinho aqui na Terra, cadê o contrário? Aqui na Terra é uma cópia imperfeita de lá. Então, no plano espiritual, você tem uma vastidão de ambientes diferentes onde os espíritos se localizam. Então, por exemplo, no nosso planeta aqui, a gente tem o fundo do oceano e o pico mais elevado que o Everest. No plano espiritual é a mesma coisa. Então a gente tem cidades espirituais, ou seja, agrupamentos de espíritos localizados lá no fundo do planeta, bem lá já praticamente junto ao núcleo da Terra. No plano espiritual isso é possível, né? O espírito entrar dentro da Terra, aqui a gente não consegue, mas lá consegue. Então tem cidades, agrupamentos lá, onde é muito quente, onde é difícil respirar, onde é escuro, onde não tem luz. E há agrupamentos quase no espaço sideral, onde a luz é maravilhosa, o ar é maravilhoso, as paisagens são lindas, as pessoas só querem o bem. E entre um ponto e outro, existem diversos agrupamentos diferentes entre esses posicionamentos. E também locais onde as pessoas vagueiam, onde os espíritos vagueiam. E aí eu pergunto para vocês, o que determina se um lugar, a característica de um lugar? Pensa na sua casa. A sua casa é arrumada ou desarrumada por quê? Porque a casa se arruma ou se desarruma, ou porque as pessoas que estão ali dentro, elas são organizadas ou desorganizadas. Um bairro é limpo porque ele se autolimpa ou porque as pessoas não sujam. Uma escola, ela é um lugar bom de se frequentar, você aprende lá, por quê? Porque tem pessoas que querem ensinar e pessoas que querem aprender. Da mesma forma, vamos botar uma determinada festa, um determinado agrupamento de pessoas, as pessoas consomem drogas, brigam, fazem o mal umas para as outras, por quê? Porque elas querem fazer isso. Então, o que determina se um lugar é bom ou ruim não é o lugar, são as pessoas. Nós é que fazemos, que construímos o lugar que vivemos. Então, eu sou um homem bom, me junto com pessoas boas e necessariamente o lugar onde eu estiver, onde eu e essas pessoas nós estivermos, será um lugar bom, porque nós faremos esse lugar ficar bom. Do contrário, também. E por conta disso, Deus, ele cria espíritos desde toda a eternidade. Então eu fui criado em algum momento da eternidade de Deus. Antes de mim, muitos outros foram criados. Ou seja, eu estou aqui no plano material agora. No plano espiritual, já existem diversos núcleos de agrupamento de pessoas. Então eu, quando desencarnar, eu não vou precisar criar um lugar para mim. Eu vou para um lugar onde esses grupos de pessoas estão. Mas eu vou para lá, para onde eu quiser? Ah, não, ó, tem aquela cidade ali que ela é muito boa, todo mundo é bom, eu vou para lá. Não, não é assim que funciona, não. Eu vou para o lugar onde eu me afinizo com as pessoas que estão lá, com os interesses, com os objetivos das pessoas que estão lá. Ou seja, é o meu nível de elevação moral e intelectual, principalmente moral, ou seja, as virtudes que eu já desenvolvi em mim, que vai me dar acesso a viver, retornar para um bom lugar ou ir para um lugar não tão bom assim. Ai, mas você fala assim, nossa, meu Deus, isso é uma punição? Não. Eu estou indo para o lugar onde eu me adapto, onde eu quero viver.
Se você pegar um colega seu, um amigo seu, que é sujinho, o cara não gosta de tomar banho, ou o quarto dele é uma zona, ele não gosta de estudar, ele é aquele moleque largado. Leva ele para tua casa. Tem que arrumar o quarto, tem que tomar banho, tem que estudar. Ele vai ficar feliz ali? Claro que não. Ele vai achar aquele ambiente uma droga. Deu mole, ele foge daquele lugar. Com a gente é a mesma coisa. Do contrário também. Tem aquela família lá que o pessoal lá é meio zoado. Eu, que fui educado dessa maneira, banho, organizado, estudo, tudo bonitinho, eu não consigo viver lá. Eu não vou me adaptar lá, porque o negócio lá é zoado. Então eu vou procurar viver com pessoas em que a gente quer a mesma coisa. Tá? Então o que vai determinar o lugar que a gente vai não é um ser supremo, não é um grupo de pessoas que vai pegar a nossa ficha e vai falar, nossa, olha, o fulano aqui está condenado a ir para tal lugar ou vai para tal lugar. Você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o purgatório. Não é assim que funciona. A gente vai para o lugar onde a gente se afiniza. Então, se eu, na minha vida agora material, eu busquei desenvolver virtudes, humildade, abnegação, caridade, paciência, eu vou para um lugar onde as pessoas buscaram desenvolver a mesma coisa. E provavelmente esse lugar é um lugar bom de viver. Agora, se aqui não, se aqui eu só pensava em mim, o que importa sou eu. Os meus desejos, as minhas necessidades são mais importantes que os dos outros. Então, eu desenvolvi muito egoísmo, a falta de paciência, a brutalidade, etc. Eu vou para o lugar onde as pessoas são exatamente assim. E necessariamente esse lugar não será bom. Ou seja, ninguém é condenado ao inferno, ninguém é condenado a ir para o céu, ninguém vai para o purgatório. A gente escolhe o lugar que a gente quer ir de acordo com nossos pensamentos, nossos atos ao longo dessa vida material. Ou seja, como que a gente faz então para ir para um lugar bom? Porque todo mundo quer viver num lugar bom. Fazendo aquilo que Jesus falou. Jesus disse assim: fazei ao próximo o que gostaria que fosse feito para você mesmo. Ou seja, o que você deseja receber de bom, pratica para o outro. Esse é o melhor é a melhor forma, vou dizer assim, que é a última forma da gente, a única forma realmente da gente ir se afinizando com espíritos bons, com irmãos que querem coisas boas e que necessariamente vão nos auxiliar no retorno à pátria espiritual, ao plano espiritual e nos acolher num bom lugar. Então tenham isso na cabeça, meninos. Fazei o bem que vocês gostariam de receber. Esse deve ser a ordem do dia, a frase que a gente tem que ter na cabeça. Você gosta de ser humilhado? Então não humilha. Você gosta que não deixem você falar? Então escuta o que o outro está falando. Você gosta de viver num ambiente sujo? Não, então limpa um ambiente, não suja o ambiente que você vive. Você gosta de bagunça? Então não bagunce. Se você estiver falando com os outros, você quer que as pessoas prestem atenção no que você está falando, que valorizem o que você está falando? Preste atenção e valorize o que o outro está falando. E assim por diante. Rapaziada que já vai começar a namorar daqui a pouco. Você quer que a tua namorada, o teu namorado respeite seus sentimentos? Respeita os sentimentos do outro. E assim sucessivamente, até todos nós nos reencontrarmos no plano espiritual. Graças a Deus. Um beijão a todos.
Até a nossa próxima aula. Que a paz do Mestre Jesus envolva a todos hoje e sempre. Graças a Deus.